Gente querida, hoje nós estamos começando uma nova série de reflexões, uma série de 5 reflexões. E nós vamos ler hoje um texto que é bastante conhecido, mas que, confesso, também é bastante difícil, que é o livro de Jó. Jó capítulo 42, final do livro de Jó. O livro de Jó está logo antes do livro de Salmos, então se você encontrar o livro de Salmos aí, antes do Salmo 1, a gente tem o último capítulo do livro de Jó. Jó 42, 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor. Queria que você lesse junto comigo agora o versículo 2. Vamos ler juntos? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Viktor Frankl nasceu em 1905 e sempre foi uma criança precoce, um estudioso precoce, um aluno prodígio. Para você ter noção, ele que era contemporâneo de Freud, se correspondia por cartas com Freud quando tinha uns 15 anos. E Freud muitas vezes comentou a respeito dos conteúdos altamente profundos das perguntas e das questões de Viktor Frankl. Aos 20 anos de idade, ele já era estudante de medicina e ele passa então a se encontrar pessoalmente com Freud e Adler, vindo a posteriormente ser tanto incluído quanto depois excluído dessa associação formada por esses grandes ícones culturais do século passado. Entretanto, nos anos de 33 a 36, ele foi o médico do pavilhão psiquiátrico do Hospital de Viena. E isso é um ponto muito importante na história de Viktor Frankl, por quê? Porque quando o nazismo chegou fortemente à Áustria, eles tinham o propósito não apenas de mandar para as câmaras de extermínio judeus, como judeus, negros, pessoas de inclinação homoafetiva, e muitos outros que eram vistos como um restolho social, inclusive as pessoas que tinham doenças psiquiátricas. Então, Viktor Frankl recebeu uma ordem de organizar por comitivas pelotões de pacientes psiquiátricos que deveriam ser encaminhados para ser executados. Ele se levantou contra essa ordem e no ano de 1942, ele, sua família, sua esposa grávida, todos aqueles que ele conheciam foram colocados num comboio, indo para um campo de concentração, no qual ele recebeu o número 119.104 tatuado sobre a pele. Ele viria a descobrir, durante aquele período ali, não apenas como um refugiado no campo de concentração, mas como alguém que tinha determinadas habilidades e ferramentais para analisar o que estava acontecendo ali, ele descobriu que existia uma observação a ser feita nos campos de concentração. E ele chega à seguinte conclusão: ele sai do campo de concentração, ele sobrevive, sua esposa morre, como seus irmãos, seus pais. Ele sobrevive. E ele faz a seguinte consideração, que depois, mais tarde, ele coloca como sendo o cerne do seu livro A Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é um dos maiores clássicos de todos os tempos da literatura ocidental. Ele diz assim, que a partir da sua observação, ele notou que homens e mulheres que estavam no campo de concentração e que sabiam que havia uma família viva lá fora, esperando-os, eles eram muito mais resilientes, criativos e implacáveis na luta pela vida. Mas aquelas pessoas que já sabiam que os seus cônjuges, filhos, pais, família tinham morrido, ou que eles tinham perdido totalmente seus bens, suas fazendas, suas posses, e que não havia um mundo para voltar, eles definhavam e morriam primeiro. Muitos deles, segundo noticia Viktor Frankl,
morreram antes das câmaras. Morreram antes da ação nazista. Eles morreram de depressão, de desistência da vida nos campos de concentração. E então ele coloca uma ideia embutida no seu livro, que é o seguinte: o ser humano é um ser de sentido, é um ser de propósito. E o ser humano não consegue viver de forma funcional e saudável se ele não encontrar um propósito, se ele não tiver um propósito para viver. Ele notou que aquelas pessoas que haviam perdido tudo e que não viam mais sentido na vida e que não tinham mais pelo que viver, eles acabavam morrendo mais cedo ou mais tarde no campo de concentração. Mais tarde ele sai dali, forma a chamada terceira escola vienense, que é a chamada logoterapia, que tem algumas ideias muito interessantes, em especial porque uma parte da obra do Frankl se conecta muito com a nossa cosmovisão cristã. Porque nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus que criou a vida, que criou tudo que nós estamos vendo e que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E isso por si só confere um sentido para a existência humana. Nenhum de nós aqui é fruto do acaso, da aleatoriedade ou da improvisação dos elementos. Nossa vida tem um sentido, nossa vida tem um propósito, mas nós não conseguimos viver bem se nós não descobrirmos qual é esse propósito. Não em sentidos universais e gerais. Nós queremos saber por que estamos aqui, para que estamos aqui e como nós podemos viver intensamente aquilo para o que fomos criados. O tema do nosso ano é o essencial para uma vida plena, e a gente comentou que essa vida plena, ela acontece no entroncamento de 7 dimensões com as quais nós fomos criados. Nossa dimensão espiritual, nossa dimensão racional, nossa dimensão emocional, nossa dimensão física, nossa dimensão relacional, os nossos relacionamentos. E nós estamos fazendo a primeira de 5 reflexões sobre o nosso propósito. E não haveria um livro mais capcioso para falar sobre propósito do que o livro de Jó. Porque o livro de Jó, ainda que seja um dos livros que tenha colocado dentro do imaginário coletivo ocidental essa figura chamada Jó, né? Às vezes você fala assim: nossa, para aguentar meu cônjuge eu tenho que ter uma paciência do quê? De Jó. Tem que ter aquela paciência que anda até a 20ª légua, né? Então nós convencionamos Jó como um sujeito paciente, que suportará tudo sem nunca dar um grito de desafeto. Nós imaginamos Jó como aquele cara que foi privado, que foi sofrido, que foi flagelado, mas que no final aguentou, mudo e calado, tudo quanto o destino lhe impôs. Mas certamente quem pensa assim nunca leu o livro de Jó. Porque se a gente chegar a ler os primeiros capítulos de Jó, nós vamos ficar escandalizados com todos os lamentos, protestos e gritos que Jó emite. O primeiro deles amaldiçoando o dia do seu nascimento. Então, quem é Jó e o que está rolando no livro de Jó? A história, ela acontece com uma espécie de um porta-retrato que nós temos uma moldura que é feita em prosa, que são o epílogo e o final do livro. No começo e no final do livro nós temos prosa. No meio do livro é tudo poesia, como Camões, sabe? São todos versos poéticos. O capítulo 1º para o capítulo 2º estabelecem o tom da narrativa. E o que acontece no capítulo 1º e 2º é o seguinte: Deus está lá, sentado no seu trono, tranquilamente, numa linda tarde de primavera, e então os seres celestiais vão se unindo ali para a hora do culto lá deles, para a hora da adoração. E no meio dos seres celestiais, vem um ser que outrora fora um ser celestial. Satanás se aproxima do trono de Deus, e Deus puxa a conversa com Satanás. Não Satanás com Deus, mas Deus puxa a conversa com Satanás, dizendo assim: você já viu meu servo Jó? Meu servo Jó é um homem bom, temente, fiel, e meu coração se alegra nele. Deus puxa o tema do Jó. Aí o Satanás rebate assim: mas é lógico que ele tem que gostar de você mesmo. Você mima ele. Basicamente é isso que Satanás dá. Você mima ele. Você dá para ele riqueza, você dá para ele saúde, você deu para ele uma boa família, você fez dele um cara rico, um empresário bem-sucedido. Então, olha só, Jó
te adora por interesse. Essa é a provocação de Satanás. Jó te adora não porque ele gosta de você por quem você é, Deus, mas pelo que você faz para ele. Então, Deus fala assim, então você pode fazer o seguinte, você pode tirar tudo o que ele tem, só não toque nele. Jó era um homem muito rico, que tinha uma boa quantidade de filhos, mesmo para a época. E ele recebe num dia a notícia de que todos os seus rebanhos morreram, e de que todos os seus filhos morreram, de que toda a sua riqueza foi perdida, e essa notícia cai sobre ele como uma grande tragédia, a ponto da sua esposa dizer assim, Jó, deu ruim para você, faz o seguinte, amaldiçoa o seu Deus, lança uma maldição solene sobre Deus e morra. Simplesmente descanse no pó, porque as coisas deram errado para você. Mas Jó não amaldiçoa a Deus, e Satanás se apresenta de novo diante do trono, e Deus diz, está vendo? Ele me serve não pelo que eu posso fazer por ele, mas ele me serve por quem eu sou. Aí Satanás lança mais uma provocação dizendo assim, mas o Senhor ainda manteve a saúde dele. E aí Deus dá o consentimento final, então você pode tocar na saúde de Jó, mas você não pode matá-lo. Quando nós olhamos para o Jó, que se depara conosco no início do capítulo 3, ele é um homem totalmente empobrecido, enlutado pela morte dos seus filhos, um homem que agora é alvo de descrédito da sua comunidade local, do seu clã, um homem que agora tem a oposição da sua própria esposa, e por fim um homem que assentou-se num lugar público, jogando cinza sobre a cabeça, com o corpo coberto de úlceras e feridas. É esse homem o protagonista do livro de Jó, que se desenvolve quando seus 3 amigos mais chegados fazem uma comitiva para consolá-lo. E todo o livro é 6 ciclos de diálogos dos amigos de Jó com o próprio Jó. E qual é a ideia dos amigos de Jó? Jó, você certamente fez uma coisa muito feia e muito errada, porque Deus está querendo a sua cabeça. Basicamente é essa a ideia deles, de que tudo o que havia acontecido com Jó era fruto do seu pecado. Não que Jó negasse que ele fosse um homem pecador, mas qual é o protesto de Jó ao longo de todo o livro? Que ele não havia feito nada tão grave para merecer aquela proporção de sofrimento que havia sido colocada sobre ele. A ideia de Jó e a autodefesa de Jó é a noção de que ele nunca havia feito coisas tão graves que pudessem fazer com que todo aquele sofrimento fosse devidamente merecido. Ele não nega que ele é um pecador, mas ele diz assim, quando foi que eu não ajudei a viúva? Quando foi que eu não amparei o órfão? Fiz uma aliança com os meus olhos, não coloquei os meus olhos sobre uma mulher que não fosse minha. Ele começa a falar sobre a sua tentativa de viver como um homem reto, bom e justo diante de Deus. E sobre isso nós temos o referendo do próprio início do livro. Quem é que fala que Jó é um homem bom? O próprio Deus. Viste meu servo Jó bom e fiel. Então Jó não está sofrendo por causa dos seus pecados. E quem é Jó ao longo do livro? Ele é basicamente um empresário muito bem sucedido, que havia feito planos, executado planos, que tinha uma boa estratégia para sua empresa, era um cara milionário, bem assentado sobre os seus bens, mas que do dia para a noite viu-se vítima de uma tragédia. Todos os seus planos foram por água abaixo. Ele tornou-se um ser empobrecido e em crise espiritual. Por quê? Porque quando Jó olhava para a sua condição e olhava para o Deus que ele conhecia, Jó não via sentido no que ele estava vivendo. Jó não via propósito no que ele estava experimentando. O protesto de Jó, o tempo todo ao longo do livro, é para que ele tenha uma audiência com Deus. E ele pede isso mais de 6 vezes. Eu gostaria que Deus estivesse aqui para que nós pudéssemos conversar, para que nós pudéssemos estar cara a cara e fazer uma espécie de uma careação aqui. Porque então se veria que eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Jó coloca a sua frustração,
a sua decepção e a sua percepção de que sua vida havia se tornado um quebra-cabeça inexplicável, impossível de ser montado. Sua vida havia se tornado sem sentido, sem propósito. E a sua própria visão de causa e efeito também havia entrado em colapso. De certa maneira, o livro de Jó, que é um dos textos mais antigos de todos os tempos, alguns eruditos vão dizer que o livro teria sido escrito pelo próprio Moisés. Na visão tanto de Jó como de seus amigos, Deus sempre agia numa relação de causa e efeito. Se você é bom para Deus, Deus é bom para você. Se você faz as coisas certinho, Deus vai cuidar para que tudo dê certo. Quando alguma coisa der errado, é porque você fez alguma coisa que entristeceu e magoou o coração de Deus. Então você descobre o seu pecado, você se arrepende e as coisas voltam a ser boas de novo. Mas até essa visão um pouco estreita de Deus e de como se relacionar com Ele havia caído em colapso. Então a grande angústia de Jó ao longo do livro é: por que comigo? Por que eu? O que é que eu fiz para merecer tudo isso? Será que existe sentido na vida? Será que ainda existe um propósito para mim? E nesse sentido, o livro de Jó, ele sempre fala e sempre falou ao coração das pessoas que sofrem. Porque quando nós passamos por uma temporada de sofrimento, nós também podemos sentir o peso do sofrimento esmigalhando o nosso senso de propósito. Nós podemos sentir o peso das nossas frustrações, fazendo colapsar a percepção nossa de que a vida tem sentido e de que tudo vai bem. Por exemplo, quando um projeto, um plano, que é muito caro e importante para o seu coração, fracassa de forma fatal. Quando você passa pela falência, quando você passa pelos planos que dão errado, nós podemos perceber que, junto com esse sentimento de frustração e de fracasso, vem o vazio existencial de uma vida que fica sem propósito. Eu não sei se você já investiu muito tempo, muito sonho e muita energia num plano. Pode ser uma carreira, um lugar onde você queria chegar dentro da sua organização. Ou pode ser empreender um negócio, montar uma empresa que você acha que faria grandes coisas. E você colocou o dinheiro, você colocou o tempo, ficou horas insones, madrugada dentro, trabalhando mais do que todos, se esforçando ao máximo, fazendo tudo para que tudo pudesse dar certo. Mas no final, as coisas não aconteceram como você esperava. As coisas não foram como você planejou. O plano que você fez simplesmente desmanchou diante dos seus olhos como um castelo de cartas. E então nós nos perguntamos, qual é o sentido? E é nessa hora geralmente que a gente se compara com os outros, né? Quando pensa, nossa, mas fulano de tal trabalhou muito menos do que eu, fez muito menos do que eu, é muito menos honesto do que eu, e ele foi bem sucedido, e olha o que está acontecendo comigo. Essas comparações podem nos fazer afundar ainda mais nessa falta de sentido da vida, nessa falta de sentido de propósito. Ou então quando você é subitamente alcançado por uma doença. O Jordan Peterson uma vez fez um vídeo que se tornou viral na internet e se tornou muito comentado quando ele diz assim: é uma grande bobagem nós esperarmos por saúde o tempo todo, porque na vida humana a doença alcançará todos nós, ou pessoalmente, diretamente, ou indiretamente alguém da nossa família. E todos nós um dia sofreremos por causa de uma doença letal e inesperada. E se você for pensar, é assim mesmo que acontece. Você pode até ter boa saúde, mas quem garante que seus filhos a terão? Seus pais a terão? Seus amigos? Seus vizinhos? Seus irmãos? Então, quando nós somos alcançados pela doença, quando coisas ruins acontecem para pessoas boas, nós ficamos perplexos. Em especial porque saúde e doença são dois temas que não escolhem faixa financeira, não escolhem credo, não escolhem rosto, não escolhem etnia. Você pode vir de qualquer canto do mundo, mas ainda assim você pode receber o diagnóstico de um câncer. Você pode ser uma pessoa boa e religiosa,
e ainda assim descobrir uma doença que vai limitar a sua qualidade de vida no futuro ou que vai impactar severamente a sua velhice. Nossa vida também pode ser desfigurada muitas vezes pela tragédia. E a tragédia é aquilo que acontece de forma repentina, estanque e irreversível, mudando a nossa vida para sempre. Eu me lembro, quando eu falo sobre tragédia do púlpito, a cena que me vem à mente é uma noite de inverno de 2006, quando eu e Isabela, a gente estava voltando de um encontro com os amigos, e quando nós chegamos na cidade de Tamonte, por volta de umas 11 horas da noite, nós vimos a minha sogra andando de roupão, descalça, no inverno, uma geladeira, ela andando com o rosto assim, desmanchado em lágrimas, atônita, no meio da rua. A gente parou o carro e a gente acudiu ela. O que aconteceu? Um acidente aconteceu, o Felipe morreu. O Felipe é o filho único de um casal que já não tinha idade para ter filhos e que era um filho muito querido e amado, e ele estava saindo com os amigos para uma noite de diversão num carro. Nesse acidente, morreram 2 pessoas, uma pessoa ficou no UTI durante bastante tempo e uma tragédia se abateu sobre a família. A tragédia é aquilo que acontece de forma inexplicável, repentina. É quando você perde alguém, é quando você perde um membro do seu corpo, é quando alguma coisa acontece que está totalmente fora do nosso controle e nós podemos nos sentir atônitos. Ou então, quando os nossos relacionamentos mais essenciais não funcionam como nós esperávamos. Todos nós casamos com sonhos, todos nós constituímos família com um determinado plano, um ideal na cabeça, mas muitas vezes o seu plano não se concretiza, não é verdade? O seu cônjuge não é quem você pensa que ele é. A relação com seus filhos pode não ser aquilo que você esperava. E, especialmente, a relação com os seus pais pode não ser aquilo que você precisa. E então, quando os nossos relacionamentos mais essenciais não funcionam e nós não conseguimos encontrar a felicidade no nosso casamento, na nossa família, na nossa relação com os nossos filhos ou com os nossos pais, nós nos perguntamos, por que eu? E nós nos perguntamos dos propósitos de Deus ter permitido que eu casasse com aquela pessoa, ou que eu nascesse naquela família, ou que eu tivesse aquele filho, ou que eu tivesse aquele pai. Nesse momento todos nós podemos ser inundados pelo desespero. E desespero é uma palavrinha que pode pintar na nossa cabeça uma pessoa gritando, desesperada, numa noite invernal, mas o desespero também pode ser calmo e sereno, alguma coisa aqui dentro do peito, aquela falta de esperança de que a vida irá melhorar. O desespero é uma crença de que não existe sentido, não existe propósito, e que por mais que a gente ande, as coisas não se consertarão. E é nesse momento que a nossa história pode se encontrar de forma trágica com a história de Jó. Porque nós sentamos ao lado de Jó no seu lamento, e tudo que nós sentimos, assim como Jó, é frustração, decepção, amargura, ansiedade, medo, porque há uma sensação de que a vida é uma coleção aleatória de caos e incerteza. Então, se nós sentimos que não há propósito, nós paramos de lutar. E se nós sentimos que não há sentido, nós paramos de tentar. Nós desistimos, nós deixamos de crer, nós deixamos de investir. E fazendo assim, de fato, pode ser que nós sejamos tragados e engolidos pela tragédia. Pode ser que os planos que até agora deram errado, darão mais errado ainda. E pode ser que o casamento que já não está indo bem, afunde de forma letal. Porque sem um propósito, como já diria Viktor Frankl, nós definhamos, nós desistimos, nós morremos. A grande questão é a seguinte: a gente que vem de uma criação mais religiosa, a gente pode ter bastante dificuldade de verbalizar algumas coisas. Mas a verdade é que quando as coisas não vão bem, a gente gostaria sim de marcar um gabinete com Deus, não é verdade? Marcar um horarinho na agenda dele, entrar lá no gabinete e fazer uma série de perguntas. Olha, por que você deixou isso daqui acontecer na minha vida? Por que você não impediu aquilo?
Por que você não reverteu isso daqui? Eu orei tantas vezes para que isso não acontecesse. Eu orei tantas vezes para que você mudasse fulano, ciclano ou beltrano. Por que você deixou que aquele acidente acontecesse? Por que você permitiu isso? Que sentido tem isso? Que sentido tem aquilo? Que propósito tem por trás dessas coisas que aconteceram? Seria maneiro, né? Se a gente tivesse uma meia dúzia de respostas, de repente o nosso coração ficaria um pouco mais aliviado. Se nós tivéssemos algumas explicações de Deus, de repente a coisa faria mais sentido na nossa cabeça. É muito difícil que você e eu consigamos marcar esse tipo de agendamento com Deus, mas o livro de Jó fala sobre um agendamento que foi pedido e foi concedido. Porque toda a trama do livro de Jó é uma conversa de Jó com seus amigos e de Jó protestando contra Deus de forma enérgica, brava, heróica e até anti-heróica. Mas no finalzinho do livro, Deus aparece em pessoa para Jó. Deus se materializa numa teofania, numa aparição de Deus para Jó na forma de um redemoinho. E quando Deus aparece para Jó, sobre o que é que Deus fala? O livro de Jó é muito curioso. E o livro de Jó evoca uma leitura, para a gente poder de vez em quando entrar ali e falar, rapaz, que livro bizarro e misterioso. Deus aparece para Jó, num redemoinho. Jó havia feito uma centena de questionamentos ao longo do livro. Quando Deus aparece, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Parece mais um programa do Discovery Channel. Porque Deus começa a falar sobre neve, sobre cavalos, sobre jacarés, sobre águias, sobre o sol. Deus começa a falar sobre a criação de maneira geral, mostrando todo o seu poder no mínimo planejamento dos elementos da natureza, de como eles se combinam, de como eles se completam. Deus fala sobre o seu poder, sobre o seu planejamento, sobre a riqueza de detalhes do seu plano para Jó, e pergunta assim, e onde você estava, camarada, quando eu fiz tudo isso? Quando eu fiz todas essas coisas, onde você estava? Você foi acaso o engenheiro de estrutura que fez aqui o cálculo dos montes para mim? Você foi o médico que me ensinou a anatomia dos animais? Você foi o biólogo que me ensinou sobre os ecossistemas que eu criei? Você não estava lá, gente boa. Eu estava lá criando todas as coisas com o meu poder, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria. E olhe, tudo funciona. Tudo funciona. Tudo está funcionando há milênios e eras. Antes que você nascesse, Jó, o mundo já funciona perfeitamente, sem a sua ajuda, sem a sua contribuição. Deus simplesmente fala assim com Jó, onde você estava, onde você estava, onde você estava, quando eu medi os céus a palmos. Qual é a resposta que Deus está dando para Jó? Deus está falando assim, Jó, eu não vou explicar absolutamente nada para você. Você precisa confiar em mim, porque eu sou o Deus que criou e sustenta todas as coisas. Eu sou o Deus que criei todas as coisas planejadas no paquímetro, milímetro a milímetro, molécula a molécula, e tudo funciona. E se a minha criação funciona, o meu plano para a sua vida também irá funcionar. Fique tranquilo. Descanse em mim. Você é só criatura. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. E é muito notório que depois de ouvir a Deus de forma bem concentrada e de esperar as respostas para as suas questões e de não ouvir resposta nenhuma, Jó poderia dizer assim, Deus, mas o Senhor não respondeu nada do que eu falei. O Senhor não leu o meu e-mail perguntando, não? O Senhor não viu o meu WhatsApp? Não é possível, meu. Falei um monte de coisa lá. Falei que você não podia ter matado os meus filhos. Falei que você não podia ter matado minhas criações. Eu reclamei de um monte de coisa. Você não respondeu nada. Isso daqui está parecendo debate presidencial. Mas não é isso que Jó faz. Depois de ouvir a Deus, Jó confessa o quê? Senhor, sei que o Senhor pode fazer o quê? Todas as coisas.
e nenhum sequer dos seus planos pode ser frustrado. A palavra para plano aqui é a palavra mesimar, do hebraico, que seria muito bem traduzida como propósito. Sei que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Nada daquilo que o Senhor planeja pode ser desmontado. Os seus planos não caem. Note como Jó diz assim: Deus, os meus planos cairão por terra. Mas isso não quer dizer que os seus planos falharam. Não. Isso só quer dizer que os seus planos não podem jamais ser frustrados. Essa é uma confissão brutal para se fazer no meio da condição de Jó. Como se ele dissesse assim: Deus, eu sempre fui um empresário bem-sucedido, eu fiz planos a vida inteira e eles deram certo. Agora eu penso que todos os meus planos deram errado, mas o Senhor é o sumo empresário. O que o Senhor planeja jamais pode dar ruim, jamais pode vir no chão. O Senhor é aquele cujo propósito jamais pode ser frustrado. O que Jó está dizendo é: Deus, eu não sei como, mas eu sei que o seu plano para a minha vida está se cumprindo. Não é isso que ele está dizendo? Nesse ponto da narrativa, Deus ainda não havia restituído a riqueza e os filhos de Jó. Ele ainda era um homem fracassado, falido e derrotado. Ele ainda era um homem enfermo, no pó. Mas a resposta de Jó para Deus é: Deus, eu não sei como. Eu não tenho a menor ideia, na verdade. Mas agora que eu tive um encontro com você, eu sei, aqui no coração, que o seu plano para mim está sendo cumprido. E que nenhum dos seus propósitos para mim jamais será frustrado. Jó era capaz de se ver de uma nova maneira depois de encontrar-se com Deus. Não aquele para quem tudo deu errado, mas aquele para quem tudo deu certo, mesmo quando tudo deu errado. E isso é uma percepção implacavelmente dura de seguirmos com o nosso intelecto. Um clichê evangélico, eu adoro clichês evangélicos, só que não. E quem já faz parte da nossa comunidade sabe que eu uso muitos clichês evangélicos para nós aprendermos com eles e para nós não aprendermos com eles. Mas pense comigo como, às vezes, um velório cristão pode ser um lugar de muitos clichês. Não é verdade? Certa vez, eu estava fazendo o velório, o ofício fúnebre, de um homem que morreu num acidente brutal de moto, inexplicável, repentino, caindo como uma tragédia sobre uma família. E então, eu estava sentado do lado da viúva, e o que eu ouvi os cristãos dizerem para ela, de forma bem intencionada, mas nada sábia, era: Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Isso é uma fala brutal de se fazer numa hora dessa, não é mesmo? Mas pense para mim, pense comigo. Deus tem um plano para a sua vida. Esse é um clichê evangélico. Certo ou errado? A partir da experiência de Jó, absurdamente certo. Deus tem um plano para a sua vida. Só para você. Customizado. Feito sob medida. Isso resolve as coisas? Não. Sabe por quê? Porque plano é uma palavrinha que vem do mundo estratégico militar antigo. Que é assim: um general ia sair em guerra contra um outro general. Ele reunia os cabeças do comando, eles lançavam mão de uma mesa, de uma maquete que tinha ali a topografia, as montanhas, os rios, e eles simulavam ali os artefatos militares, como soldados e artilharia e recursos e cavalos. Eles colocavam todos os recursos sobre esse plano mesmo, plano, de planificado, de algo plano. E eles elaboravam uma estratégia, eles elaboravam um plano. Ok, daí vem a palavra plano. Só que a grande questão é que o soldado que ia para a guerra, ele havia recebido uma ordem de virar com o seu cavalo à direita, mas ele não tinha a mínima noção do porquê ele tinha que virar com o seu cavalo à direita. Porque não era ele que tinha feito o quê? O plano. Ele não estava vendo as coisas de cima, ele não estava sobre o plano, ele estava dentro
dentro do plano. Então, os soldados, eles tinham que obedecer ordens que muitas vezes eles não entendiam. Eles só entendiam no final. Você entende como é difícil essa proposição que eu estou fazendo aqui hoje para você? Deus tem um plano para a sua vida. Ele vê tudo de cima. Ele sabe o que Ele quer fazer através da sua vida, do começo até o fim. Ele conhece cada um dos seus dias. E Ele sabe onde Ele quer chegar com você. Ele realmente sabe. Dizer que Deus é um Deus de propósitos é dizer que Deus, quando me cria, Ele não fala assim: nossa, o que será que eu vou fazer com esse cara aqui agora, hein, velho? Não pensei em nada para ele. Não pensei em nada. Mas vou ver o que dá para fazer aqui com essa vida. Deus não faz assim. Ele não improvisa, ele não é aleatório, ele não é caótico. Ele tem um propósito que estabeleceu desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus sabe aonde Ele quer chegar com a sua vida. O problema, que é posto também pelo livro de Jó, é que nós não conseguimos entender todo o plano e todo o propósito de Deus para nós, porque nós não estamos sobre o plano, nós estamos dentro dele. E pode ser que no meio do caminho você se convença de que não existe nenhuma coerência, de que não tem nenhum sentido, de que isso que está acontecendo com você é uma bizarrice aleatória. Mas não é. Porque Deus tem um plano. Ele tem um propósito. Ele sabe aonde Ele quer chegar com a sua vida. Deus é um Deus de propósito. Olha, eu não acumulei ainda muitos invernos e verões. Embora os que eu tenho, e sejam poucos, eles já me pesam bastante na cacunda, para falar bem a verdade. Mas, nesses anos todos, eu tenho visto na vida de pessoas que eu pastoreio e na minha própria vida, como nós temos que esperar o final da história para entender o que Deus está fazendo. Sabe aquele encontro que Pedro tem com Jesus, que Jesus vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim: não, o senhor não vai lavar o meu pé. Aí Jesus fala assim: o que eu estou fazendo agora você não entende, você vai entender depois. Nós temos que esperar, porque de fato Deus é um Deus de propósitos. Eu queria finalizar com você pensando nas mesmas temas que nós abordamos na primeira parte da reflexão. Quando os nossos planos e projetos dão errado. Bom, eu queria ser veterinário. E no ano de 2001, eu estava me preparando para fazer veterinária e seguir com o negócio da família e indo estudar veterinária em Lavras. No meio desse período de preparação, minha irmã morre. E como resultado da morte da minha irmã, eu entro em depressão. E eu perco o vestibular. E porque eu perdi o vestibular e fiquei deprimido, minha família me mandou para Itamonte. E lá em Itamonte eu encontrei o mentor que viu em mim o propósito que Deus tinha, que não era ser veterinário, que era ser pastor. Então, aquilo que poderia ter sido a pior coisa na minha vida, que foi perder a minha irmã para o câncer aos 2 anos de idade, se tornou uma das coisas que Deus usou para me impulsionar na direção da vontade dEle e me fazer descobrir qual era o plano e o propósito que Ele tinha para mim. Então, muitas vezes, Deus utiliza os nossos projetos fracassados, nossos sonhos despedaçados. Deus utiliza as portas fechadas da vida para formar um corredor que te encaminha diretamente para os planos que Ele realmente tem para você. Deus usa essas portas fechadas. Deus usa essas coisas que dão errado. Deus usa planos fracassados. Deus usa uma doença para nos quebrantar diante dele num nível que nós nunca estivemos. Deus pode usar uma enfermidade para nos dar uma experiência de proximidade e de urgência com Deus. Deus pode usar uma tragédia para desmontar o nosso orgulho e a nossa arrogância de acharmos que temos controle sobre tudo e sobre todos, para nos colocar humilhados, de joelhos aos pés da cruz de Jesus. Deus pode usar os nossos relacionamentos disfuncionais para se revelar como aquele que é de fato o amor que nós estamos buscando. Deus pode e irá utilizar todas as coisas que aparentemente estão dando errado para o plano que é dele, para o propósito que é dele, e não será frustrado. É engraçado que às vezes a gente acha que a gente está saindo do caminho, né? E mesmo quando eu acho que estou saindo do caminho,
eu estou passando exatamente pelo caminho que Deus já tinha para que eu passasse, para que lá eu pudesse fazer aquilo que é a vontade de Deus para mim. Então nós temos que nos lembrar, Deus é um Deus de propósito, sua vida não é fruto do caos, da aleatoriedade. E o que isso significa? 3 coisas, para a gente encerrar. Não se amargure se você está no meio da história. Não se amargure. É muito fácil o nosso coração se tornar amargurado, desesperado, cético e cínico em relação à vida, a Deus, às pessoas, à família, sem esperança. Não se amargure, proteja o seu coração. Do seu coração provém as fontes de vida. Proteja o seu coração para que ele não se torne cinza, sem graça, sem vida, sem esperança. Em segundo lugar, não desista. Não desista. Você aí que me ouve agora e que está prestes a jogar a toalha, seja lá do que for, não desista ainda. Se você está no meio do plano, permita que Deus, que fez todo o plano, leve você até o fim. Não desista. Se você desistir agora, você não verá o bom que Deus está preparando para você. E em terceiro lugar, não resista. Deus muitas vezes tem um plano para nós, mas nós ficamos naquela fricção danada com Ele. Eu quero o meu plano. Aí Deus fala, não, mas o meu é melhor. Mas eu quero o que é meu, o meu plano, o meu controle, o meu traçado, o meu projeto. O que eu quero, quando eu quiser. Aí Deus fala assim, não, peraí, confia no meu plano. Para muitos de nós aqui, não resistir significa sair do lugar do motorista e assentar-se gentilmente no lugar do carona. Assente-se no lugar do carona. Deixe que Deus conduza as coisas. Deixe que Deus coloque em ordem aquilo que precisa estar em ordem. Deixe de se esforçar brutalmente para controlar tudo e para fazer tudo. E descanse no Deus que tem um plano para você e para mim. Descanse. Não resista. Eu queria fazer uma última provocação essa noite. Uma só, que é a seguinte, que pode ser aquilo que está passando na sua cabeça. Bom, vamos lá. Jó tinha um plano, e o plano dele foi completamente frustrado e fracassado. Quando ele achou que ele estava frustrado e fracassado, ele descobriu que ele estava vivendo um plano que não fora ele mesmo que criara, Deus criara para ele. Não é isso? É isso. Agora é o seguinte, como saber se o que Deus planejou para mim realmente é bom? Né? Quando a gente falava sobre isso, a gente falava assim que, na Jocum, né? Meu Deus do céu. Garotada, todo mundo com 20 e poucos anos, aí é aquela coisa de Deus ter uma pessoa preparada para você, né? Aí a pergunta que eu mais ouvi é, mas e se eu não gostei da pessoa que Deus preparou para mim? Se for um mocreio, assim, bem nada a ver do que eu gosto, né? E não tem esse drama, né? Será que eu vou gostar do que Deus preparou para mim? Porque muitas vezes nós não confiamos na capacidade de Deus planejar. Será que Deus realmente preparou uma coisa boa para mim? Será que o meu plano é bom? Sabe o que garante que o plano que Deus tem para você é bom? O plano que Deus tinha para Jesus. Quando Pedro está pregando o seu sermão de debutante como líder do colegiado apostólico, falando sobre Jesus, ele fala assim, este homem, Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Qual é o propósito, qual era o plano que o Pai tinha para a vida de Jesus? A cruz, a morte, a vergonha, a maldição, a solidão, o abandono, a escuridão, o sofrimento e a dor. O plano que Deus traçou para Jesus foi esse. Para que você e eu finalmente pudéssemos viver o plano bom que Ele tem para nós, Jesus teve que passar por esse plano nada bom, nada agradável. Quando o apóstolo Paulo reflete sobre isso, ele diz assim, aquele que nos deu o seu Filho não nos dará com Ele todas as coisas? Como é que nós poderíamos duvidar do plano que Deus tem para nós?
se nós conhecemos o plano que Ele desenhou para Jesus para nos salvar? Se Deus já deu o Filho dele por você, então por que Ele não faria o melhor para a sua vida? Em todas as áreas. Por que Deus não cuidaria de você, do seu casamento, da sua família, de todas as coisas? Hoje nós estamos abrindo essa série de reflexões dizendo, com todas as letras e garrafais, Deus é um Deus de propósitos. E os propósitos que Ele tem para nós são maravilhosos. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos te agradecer de coração, porque muitas vezes nós ficamos tão entristecidos, tão frustrados e amargurados como Jó. E pode ser que nossos dias de oração se tornem em longos lamentos. E nós possamos muitas vezes perder a esperança, perder o ânimo, porque nós não vemos o plano por completo. E dentro de nós, uma voz nos diz que tudo foi perdido, que tudo foi em vão, que todos os sonhos já morreram e tudo que vem pela frente é mais do mesmo. Senhor, como é fácil que a nossa esperança morra e desfaleça. E como é comum que o nosso coração dance com o desespero e com as noites escuras da alma. Mas como nós precisamos, Senhor, descobrir e redescobrir aquilo que Jó descobriu no encontro que ele teve com você. Que o Senhor é um Deus de propósitos e que o Senhor tem planos de paz, de bem, não de mal, a nosso respeito para nos dar o futuro que o Senhor mesmo deseja. Que antes de ter criado os céus e a terra, medindo a criação a palmos, seus palmos, o Senhor já havia sonhado com cada um de nós, já havia elaborado no seu coração um plano, um propósito e um sonho para todos nós. Jesus, muito obrigado, porque o seu plano, o propósito escolhido para você como nosso Redentor, de morrer na cruz do Calvário, nos garante que o plano separado para nós é um plano de paz, bem e de salvação. Eu oro, Jesus, por cada coração aqui nessa noite que está amargurado, entristecido, se sentindo sem propósito, se sentindo à deriva, se sentindo como um barco solto nas ondas, como um barco tangido pelas vagas. Eu oro pedindo para que o Senhor restabeleça um senso de propósito, de direção, de discernimento da tua vontade e, sobretudo, de descanso nos planos que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, agradecidos, nós oramos assim, convictos, nós oramos consolados, em nome de Jesus. Amém e amém.